Boa noite. Este estudo é a continuidade dos anteriores, que estão à sua disposição neste canal, na lista, mas você começa e termina de assistir este com proveito antes mesmo de assistir aos outros. Convido você a abrir a sua Bíblia e ler o Salmo 59, 10 a 13. Diz assim: Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os. Ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado da sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados. E pela abominação e mentiras que proferem, consome-os com indignação, consome-os, de sorte que jamais existam. E se saiba que reina Deus em Jacó até os confins da terra. Deus é o autor dos textos bíblicos. E afirmamos a inspiração dos Salmos, sem negar que Deus se utiliza de escritores humanos. Mas com essa perspectiva pode-se dizer que os eventos dolorosos da vida de Davi produziram estes salmos e enriqueceram de tal forma. Afinal, esse é o caso do Salmo 59. Davi foi cruelmente caçado por Saul. A aprovação dele deu a Israel e à igreja esse cântico. Spurgeon chega a dizer que a aflição é o afinador das harpas dos cantores santificados, quando comentou este salmo. Uma estratégia do inimigo é lançar contra nós aqueles aos quais sejam próximos. Como Saul pretendia usar Jonatas, que era seu filho, mas era amigo de Davi, e também pretendia usar Mical, que era sua filha, mas também esposa de Davi. Deus preserva a vida de Davi, usando estes instrumentos que Saul esperava utilizar para destruí-lo, que, ao contrário do plano de Saul, ajudaram a Davi. Os cristãos passam por tribulações, mas aquele que Deus conserva, nada nem ninguém pode destruir. Vamos à exposição desses versos lidos, um a um. O primeiro diz assim: Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade, Deus fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Primeiramente, este poder de Deus para abençoar. Deus é bom. O salmista deseja que o mal que vinha contra ele se voltasse contra os seus inimigos. Quer dizer, Deus fará ver o desejo sobre os meus inimigos. E ele está se referindo à fúria dos seus próprios inimigos e todos os planos dele dando errado para eles mesmos, todas as suas artimanhas e suas maquinações voltassem contra eles mesmos. Essa é a intenção de Davi. E Davi quer encontrar na benignidade de Deus essa ocasião para ver o desejo de seus inimigos serem contra eles mesmos. Então, seguindo no verso 11, ele diz: Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Veja, a continuação de nossos inimigos é uma ordenação de Deus salutar para que se evite um mal ao qual somos mais suscetíveis. Certo que quando nós estamos a pelejar contra um inimigo, às vezes nós não pensamos que poderíamos ou podemos enfrentar inimigos maiores, mas que Deus tem preservado aquilo que nos é mal, mas nos livrado do pior. Então, certamente também, os nossos sofrimentos
nos aproximam de Deus e nos fazem crescer espiritualmente. E mesmo em crise se cresce, mesmo em crise se prospera, mesmo em crise se pode viver dias de lições espirituais e até mesmo de prosperidade de forma misteriosa em todas as áreas da vida. A perseguição do meu inimigo me leva a orar mais do que os mimos dos meus amigos. É na tribulação que a gente tende a orar mais, até fazer jejum. Mas quando tudo faz bem a gente, só faz churrasco. E se esquece de buscar a presença de Deus, se esquece das nossas responsabilidades, a gente se torna negligente em meio às distrações da nossa casa e às coisas que a nossa melhor condição às vezes nos proporciona. Então nós queremos com Davi que os nossos inimigos não sejam exterminados, mas que à vista deles e da nossa luta nós sejamos edificados e assim cresçamos mais. Pelo pecado de sua boca, no verso 12 diz, pelas palavras dos seus lábios. O momento que a gente vive e a história pessoal de cada um, a história das nações, todos os acontecimentos históricos nos levam a pensar nisso. Deus, como Deus da igreja, e seu governo é tal, conhecido pela história humana. Nós sabemos que muitas vezes a pior arma é a informação ou a desinformação. A língua é a maior arma que pode ser usada contra o inimigo. E na sua própria soberba sejam enredados. Então o desejo do salmista era que todo o ardil da boca, da maledicência, da calúnia que os seus inimigos usavam contra ele se voltasse contra eles mesmos. E que eles na sua arrogância, buscando poder e glória, fossem abatidos para servir de exemplo. E que as mentiras e abominações que a boca deles proferia seria mesmo a causa da própria decadência e derrota deles. Então, a boca que consome, que provoca com a sua indignação muita perturbação à paz e à ordem, ela pode trazer também contra os caluniadores, os maledicentes, os soberbos, a sua própria ruína. Então, nós sabemos que Deus é quem nos dá um final melhor. E de sorte que os nossos inimigos, mesmo que permaneçam, eles nos servirão. No futuro, tudo aquilo que eles tentaram produzir para nos destruir pode ser trazido para nosso conforto e consolo no futuro. Então não temam, porque Deus é Senhor. Ele não perde o controle, ele mantém o seu reino, apesar de que esse reino da graça é o reino de Deus que está dentro de nós, que opera dentro dos nossos corações, mas, no entanto, ele virá, o Rei da Glória virá para um reino futuro e visível. Mas o Senhor não perdeu o controle, ele ainda mantém o controle da história. Ele tem o seu lugar de Senhor da história. E por mais que a gente não entenda o que pode estar acontecendo, a gente pode receber com alegria e viver felizes, confiantes que mesmo em meio às lutas e tribulações, o Senhor Deus nos guarda, nos livra de todo mal. Nós somos abençoados em tempos de crise, somos abençoados também em tempos de progresso e muita fartura, mas especialmente aquilo que nós podemos receber, que é realmente bom, procede de Deus, é da sua benignidade que nós somos
servidos, porque só Ele nos assiste de forma perfeita. Nós nem sabemos o que é melhor para nós, mas Ele é bom e justo e sábio para nos atender e especialmente nos dar aquilo que realmente é melhor para nós. Que Deus nos abençoe e que a igreja permaneça confiante no governo de Deus, que o Senhor Deus nos preserve e que o Senhor reine desde Israel até aos confins da terra. Significa, nós desejamos o reino de Deus no mundo todo. No mundo daqueles que são judeus, dos não judeus, nós desejamos que o mundo todo conheça o Deus vivo e verdadeiro. Então, é em Cristo Jesus que nós temos sido feitos filhos de Deus e juntamente com todos os povos do mundo todo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos tem abençoado. À vista, Senhor, dos nossos inimigos que nos caluniam, que maldizem e que também vêm com violência, tentam lançar contra nós aqueles que são caros para nós, aqueles que são nossos mais próximos, como no caso de Saul, que no contexto desse salmo estava lançando contra Davi a Jonatas e a sua própria mulher, usando-os, ó Pai, para levá-lo à morte. Mas o Senhor o livrou de tal forma que ele foi liberto por sua graça, por instrumentalidade primeiro de Jonatas, que impediu que seu pai o matasse uma primeira vez, e depois pela instrumentalidade de sua mulher Mical, que ocultou Davi e o facilitou a fuga pela janela, e ele não foi morto pelos homens de Saul. Assim, Senhor, que a ira de Saul, por causa dos rumores que levava à inveja de Saul, de que Davi tinha matado 10 milhares, enquanto Saul apenas um mil. Então, que o Senhor Deus não permitiu que toda essa confusão em Israel e todo ódio que cresceu contra o seu servo prosperasse. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra de todo mal, e estando o Senhor a nos preservar, nem nada, nem ninguém vai nos matar. Nem nada, nem ninguém vai nos destruir, porque nós estamos nas mãos do Senhor. A nossa vida é para Ti, por isso quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, para a glória do nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém.